sobre aeromodelismo e abordando assuntos como projeto de aeromodelos e curiosidades sobre aviação no geral. Minha abordagem aqui é sobre o funcionamento das aeronaves e por que certos fenômenos ocorrem e como ocorrem. Não lembro quando foi a última vez que eu fiz um vídeo, mas faz bastante tempo e agora eu quero dar continuidade. Antes então de seguirmos para assuntos mais complexos, eu quero falar um pouco sobre o funcionamento básico de uma aeronave, como ela voa, qual é a física por trás disso. Bom, vou fazer um pequeno esboço aqui de uma aeronave. Bom, temos aqui uma aeronave genérica, vamos dizer assim, e o que temos em comum entre todas as aeronaves? Não estou falando aqui, não estou falando de aeronaves mais leves que o ar, e nem de multirotores ou asas rotativas. Eu me refiro aqui a aeronaves de asa fixa, o que chamamos de avião ou aeroplano. Uma coisa em comum entre todas as aeronaves de asa fixa: elas possuem uma asa, a sustentação é gerada através da asa, ela é mais pesada que o ar, tá? A densidade da aeronave é maior do que a densidade do ar, por esse motivo ela precisa de asa para gerar sustentação. Em casos de aeronaves mais leves que o ar, como um balão dirigível, por exemplo, ele não precisa de asa porque tem o balão que é mais leve que o ar. Ele se sustenta através do empuxo gerado pela própria imersão no ar. Algumas coisas não têm em comum entre todos os aeroplanos, como por exemplo a empenagem, né? A cauda. Alguns não têm, outros têm. Os modelos variam bastante, né? São vários tipos possíveis. O número de planos, né? O número de asas varia bastante, podendo ser o monoplano, que é o mais comum, existindo também biplano, os triplanos, que existiam poucos modelos, né? Não são tão populares quanto monoplano e biplano, e claro, existia quadriplano, ou melhor, multiplano, né? Que são aeronaves com mais asas ainda. Algumas aeronaves possuem conjunto motopropulsor, que é, por exemplo, o motor da aeronave para gerar potência, hélice para gerar tração. Algumas aeronaves têm motor a reação, existe turbofan também, foguete, motor a foguete, mas eu vou tratar apenas o motor mais tradicional, que é um motor a combustão, no caso a combustão interna de pistão, ou então motor elétrico. Sobre a força de sustentação, o que deixa a aeronave no ar, o que permite o voo. Até eu vou desenhar uma terrinha aqui embaixo para mostrar que essa aeronave está voando. Como eu falei anteriormente, temos a asa, né? Que eu vou marcar aqui, pintar ela de amarelo para vocês saberem qual é a asa que eu estou falando. Tudo isso aqui é a asa. Quando a gente coloca a aeronave num regime de voo, seja ele supersônico ou subsônico, no caso estamos falando de aeronaves de regime subsônico, tá? Que é o mais comum, ela vai cortar o vento numa certa velocidade, ela está voando para cá. A asa funciona da seguinte maneira: conforme o escoamento de ar passa pela asa, conforme o fluxo de ar passa pela asa, ela gera algumas forças. Entre elas, eu vou citar aqui, vou desenhar verde, o vetor da força de sustentação, e eu vou desenhar aqui o vetor da força de arrasto. Lembrando que a sustentação é a força gerada para cima, que se opõe ao peso da aeronave. E a força de arrasto
ela é gerada para trás e ela se opõe ao avanço da aeronave. Lembrando que a força de arrasto, ela é a força que, digamos assim, os projetistas não desejam, ela é a força que tende a ser evitada. Ela sempre vai existir. Apenas no mundo ideal a força de arrasto é ignorada, mas ela existe, e o que se pode fazer para que se tenha uma aeronave mais eficiente é reduzir o arrasto e aumentar a sustentação, mas apagar o arrasto totalmente é impossível. Toda aeronave possui um CG, ou centro de gravidade, que é o ponto no qual a massa da aeronave se equilibra. Vou desenhar aqui, por exemplo, um CG nessa aeronave. Esse aqui é o CG da aeronave. Centro de gravidade. E o CG da aeronave, como eu falei, ela é o ponto onde a massa da aeronave se equilibra. Ou seja, se eu pendurasse a aeronave exatamente por aqui, exatamente onde numa linha vertical, onde passa pelo CG, a aeronave ficaria perfeitamente equilibrada na horizontal. Ou melhor, se o CG fosse um pouco mais para frente e eu pendurasse a aeronave por aqui, a aeronave iria inclinar para frente. Se o CG fosse um pouco para trás e eu pendurasse a aeronave por aqui, a aeronave inclinaria para trás. Mais adiante a gente vai ver com mais detalhes onde se localiza esse CG, mas apenas preste atenção nesse ponto aqui. O fato de eu ter colocado ele aqui, mais tarde a gente vai ver. Como eu falei, essa aeronave possui também uma força-peso, que é uma força gerada para baixo. Essa força-peso, ela normalmente não varia. Varia, por exemplo, a quantidade de combustível. Se é uma aeronave, por exemplo, a metanol, a gasolina, conforme vão ocorrendo as explosões, esse combustível é convertido em gás e é expelido da aeronave. Então, com certeza, como se tem menos líquido no tanque de combustível, essa aeronave vai perder um pouco de peso. Mas a princípio se mantém constante. E quando a aeronave voa, como ela levanta, né? Como é possível gerar essa sustentação e equilibrá-la no vento? Nós temos a força-peso, que mantém a aeronave no chão, por exemplo. E claro, sem velocidade nós não temos sustentação e nem arrasto. Porém, de alguma forma temos que gerar uma tração, que nesse caso aqui nessa aeronave eu vou fazer um desenho para que a gente entenda como o conjunto motopropulsor. Desenhei essa hélice na aeronave, aqui dentro tem um motor. E essa hélice está convertendo a potência do motor em tração, ou seja, temos uma força de tração para cá. Eu não lembro qual é a letra que se usa por padrão para falar sobre a variável, o valor da tração, mas eu vou deixar esse T minúsculo aqui. Bom, conforme geramos tração, a velocidade vai aumentando. E, como eu falei, com a velocidade do escoamento do vento na asa, essas duas forças vão aumentando. E a força que nos interessa aqui para falar sobre o voo em si é a força de sustentação. Ou seja, essa força ela começa muito baixa, conforme a aeronave está ganhando velocidade ela é pequena. Mas vai chegar um ponto que essa força vai ser maior do que a força do peso. Digamos, estamos falando de uma aeronave pequena, tá? Um Vante. Digamos que esse Vante tem uma massa de 20 kg, ou melhor, um peso de 200 newtons aproximadamente. Bom, isso vai ser constante nele. Conforme essa aeronave vai ganhando velocidade, então a sustentação vai aumentando, chega ali aos 100 newtons, 150 newtons, e quando ela chega nos 200 newtons, essa força vertical ela fica sem resultante, né? A aeronave fica perfeitamente equilibrada, como se a gravidade não existisse. Nesse momento, então, a aeronave ganha um pouco mais de velocidade e a força de sustentação se torna maior do que a força de peso.
é nesse momento em que o voo começa a acontecer. Como a força de sustentação é maior do que a força peso, a aeronave pode levantar. Claro, normalmente a aeronave não levanta mantendo a fuselagem, né, o corpo na horizontal. Normalmente um comando de profundor se localiza na cauda ali, faz a aeronave inclinar e ganhando altitude. Então, num regime de voo de cruzeiro, por exemplo, depois que ela subiu e alcançou a altura que ela pretendia, então a velocidade é ajustada de tal forma que a força de sustentação seja igual à força de peso. Dessa forma, a aeronave vai ficar voando reto sem maiores variações de altitude. Sobre as demais partes da aeronave, temos aqui então toda essa parte aqui, o corpo da aeronave, dizendo assim, é a fuselagem. Temos o trem de pouso, que pode ter duas configurações possíveis. Pode ser o trem de pouso triciclo, que é esse caso aqui, onde temos o trem de pouso principal atrás do CG e o trem de pouso dianteiro na frente, que é o trem de pouso que vai guiar a aeronave. E temos também o trem de pouso convencional, que é um pouco diferente. Vou desenhar um exemplo aqui. Desenhei um exemplo aqui de trem de pouso convencional. Esse aqui é um biplano, né? Os biplanos normalmente tinham um trem de pouso convencional. E o trem de pouso principal das aeronaves com trem de pouso convencional ficam adiante do CG. E na parte de trás da cauda tem uma bequilha, que é um trem de pouso bem pequenininho que vai para escorar a aeronave no chão sem arrastar a cauda. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Em outro vídeo eu vou falar sobre vantagem e desvantagem de cada configuração de trem de pouso. Temos o conjunto motopropulsor, que pode ter duas configurações. Essa é a configuração tractor, em que o conjunto motopropulsor fica na frente da aeronave. A maior parte das aeronaves tem esse conjunto motopropulsor na frente, são tractor. Mas também existem os pusher. Vou fazer um exemplo aqui de uma aeronave com configuração motopropulsor pusher. Isso aqui é uma pequena aeronave que tem a configuração pusher. O motor fica atrás. O avanço é nesse sentido aqui. Pra lá. Também vou falar em outro vídeo, entrar mais em detalhes sobre vantagens e desvantagens de cada configuração. Temos aqui a cauda, a empenagem, que consiste em empenagem vertical e empenagem horizontal, maior parte delas. A aeronave pode ter apenas empenagem vertical, pode ter apenas empenagem horizontal, ou a mesma empenagem pode ser mixada e para que tenhamos a vertical e horizontal nas mesmas superfícies. Só para ter uma ideia, aqui, essa parte que eu vou pintar de verde, isso aqui é da empenagem horizontal, tá? Isso aqui é o estabilizador horizontal, que é a parte fixa da empenagem horizontal. E essa parte que eu vou pintar de amarelo aqui é o estabilizador vertical, que é a parte fixa da empenagem vertical. A parte móvel do estabilizador horizontal se chama profundor, mas alguns também chamam de leme de profundidade. Eu não gosto desse nome, eu prefiro chamar de profundor. E a parte móvel da empenagem vertical, lembrando que a empenagem vertical também pode ser chamada de deriva, mas eu não ouço ninguém usar esse nome, acho que estabilizador vertical fica melhor. A parte móvel da empenagem vertical se chama leme de direção, ou apenas leme. Sobre a asa eu vou falar em outro vídeo, porque a asa é um pouco mais complexa. Mas
Vendo a aeronave com uma vista superior, vou fazer um pequeno desenho aqui. Aqui, digamos, é uma aeronave vista de cima, né? Uma vista superior. E aqui eu desenhei, então, tá, um pedaço da cauda e aqui a asa. A parte móvel dela, padrão, assim, que quase todas as aeronaves têm, são os ailerons, que são localizados próximos às pontas das asas na maior parte das vezes. Existem outras superfícies, eu vou desenhar algumas aqui. Temos os flaps, que são localizados normalmente próximos à raiz da asa. Podemos ter também spoilers, que normalmente são divididos ao longo da envergadura, mas mais próximos ao meio da asa. Podemos ter também flaperon, que é uma parte mixada entre aileron e flap. Podemos ter então também flaps de bordo de ataque, que são localizados na parte da frente, né, da asa. Podemos ter, no caso isso aqui é uma aeronave mais convencional. Em aeronaves com outras configurações como asas voadoras existem os elevons, tá? São muitas superfícies, eu falei o básico. A princípio, por enquanto, memorizem apenas o aileron, que é quase nas pontas das asas, tá? O flap, spoiler, o slats, né, que também ficam na parte da frente, flaperon, isso aí eu vou falar em outro vídeo, que é um pouco mais delicado. Para encerrar esse vídeo, sobre os dispositivos, ou melhor, sobre as superfícies móveis da aeronave, bom, fiz um desenho aqui de uma aeronave bem feinha, inclusive, e vou falar sobre o que cada superfície móvel básica da aeronave gera de reação. No caso, eu vou falar do profundor aqui. Lembrando que essa aeronave está voando. O profundor, caso defletido para cima, assim, gera uma força para baixo, nesse sentido aqui. Essa força gerada para baixo faz com que a aeronave faça esse movimento, que nós chamamos de movimento de arfagem, mais especificamente cabragem. Quando então a cauda da aeronave é forçada para baixo, é gerado um momento em torno do CG da aeronave que tem uma tendência a fazer ela levantar o nariz. Então, como eu falei, isso é chamado de cabragem. Porém, se for ao contrário, se esse profundor for defletido para baixo, é gerada uma força de sustentação na empenagem horizontal que tem direção ascendente. Logo, é inverso o momento em torno do CG. Também esse é um movimento de arfagem que especificamente se chama de picada. Movimento, como diz, picar a aeronave, então é fazer com que o profundor fique defletido para baixo para o nariz da aeronave baixar. No leme da aeronave nós temos outra situação. Vou desenhar uma aeronave aqui. Tá. Quando o leme da aeronave é defletido para a direita, é gerada uma força para cá, na cauda da aeronave, na empenagem vertical. Essa força gerada nesse sentido faz com que a aeronave gire em torno do CG para a direita. Esse é chamado de movimento de guinada. No caso, essa é a guinada para a direita. Se a gente inverter a deflexão do leme,
as forças invertem e o momento em torno do CG é para a esquerda. Logo teremos uma guinada para a esquerda. E o último movimento é o do aileron. Vou desenhar aqui uma vista frontal. Imaginem que isso aqui é a vista frontal de uma aeronave. Nós temos um aileron na direita e um aileron na esquerda, tá? São mais ou menos assim. Os ailerons funcionam de forma alternada. Enquanto um deles sobe, o outro desce. Eles nunca sobem e descem juntos, a não ser em algum caso específico em que tem alguma mixagem para eles trabalharem como flap ou spoiler. Mas vamos falar da situação convencional. Quando defletimos o aileron direito para cima e o aileron esquerdo para baixo, nós geramos um momento nesse sentido. E esse é chamado um movimento de rolagem da aeronave. E nesse caso nós temos uma rolagem para a direita. E caso o aileron da direita seja defletido para baixo e o aileron esquerdo seja defletido para cima, aí nós temos um momento ao contrário, que é o movimento de rolagem para a esquerda. Então, por hoje eu acho que é isso. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre força de sustentação, como ela é gerada e o que interfere na força de sustentação. Sendo mais específico, a gente vai falar sobre a sustentação em duas dimensões, no perfil da asa, no corte, né? Digamos, cortando uma asa aqui, nós vamos ter um perfil aerodinâmico. E essa forma, então, do perfil que vamos ver no próximo vídeo. Bom, até mais. Nós geramos um momento nesse sentido. Esse é chamado movimento de rolagem, e nesse caso a aeronave vai rolar. Opa!